A CPI da Covid, Renan Calheiros, pretende pedir à Procuradoria-Geral da República o indiciamento das deputadas federais Carla Zambelli e Bia Kicis por suposto envolvimento com o núcleo de divulgação de notícias falsas ao longo da pandemia de Covid. E sobre isso, nós vamos conversar então agora aqui em Os Pingos nos Is com a deputada Bia Kicis, que já está conosco aqui. Seja bem-vinda, deputada. Boa noite. Obrigada, Vitor. Boa noite a todos. Como a senhora recebeu essa decisão, deputada? Foi um anúncio feito na imprensa, né? Uma notícia que começou a circular hoje de que o Renan deve pedir, então, o indiciamento da senhora ao final da CPI. Como a senhora reagiu a isso, deputada? Bom, como é que eu posso receber, né? Recebo com indignação absoluta e preocupação, porque o problema é que a gente não tem muito a quem recorrer quando a gente vê o teatro que tem sido armado com esse inquérito das fake news, com a CPI das fake news. A gente fica nessa situação, né? A quem recorrer? Quem é que vai fazer o certo? Quem é que vai realmente observar isso aqui, ó? A Constituição Federal, artigo 53, que diz que parlamentares, senadores, deputados, vou ler aqui para vocês, são absolutamente, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, quando eu dou a minha opinião ou compartilho a opinião de um médico, de um cientista que não é alinhado lá ao Renan Calheiros, né? Então eu estou praticando fake news e estou incorrendo em crime sanitário. Isso é um absurdo, gente. Eu sou formada em Direito, sou procuradora. Quando você vai falar de crime, você tem que ir na lei, né? Então, o que é infração de medida sanitária? Não tem nenhum tipo aqui que fala que infração sanitária é você compartilhar um vídeo de um médico, de um cientista com uma opinião, ou você, como parlamentar, se comunicar com os seus eleitores, né, dando a sua opinião sobre alguma medida, se posicionando contra atos totalitários de prender mulher de biquíni na praia, algemar, fechar loja de pessoas que querem trabalhar. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu lutei pela liberdade das pessoas e que eu saiba, isso não é crime. Cristina Grêmio, sua pergunta, Cris. Pois é, deputada, eu queria saber se conseguiu identificar qual das notícias, das inúmeras notícias que muito apropriadamente você e a deputada Carla Zambelli deram durante a pandemia, todos nós, né, tentando levar mais informações para as pessoas do nosso convívio e também para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem nos locais onde a gente fala publicamente. Qual dessas pode ter sido classificada de fake news? Eles indicaram isso, eles indicam, porque eles classificam como fake news muita coisa que eles próprios, num passado recente aí, defendiam e dizem agora, acusam médicos de serem charlatães, quando eles próprios, alguns deles inclusive como na condição de médicos também, prescreviam para os seus parentes, prescreveram para si próprios. Então é uma hipocrisia tão grande, né? Teve alguma identificação de qual foi a notícia que classificaram como fake news? Não, porque a gente ainda não recebeu esse relatório, acho que nem está pronto. Mas, por exemplo, eu sei que no inquérito lá das fake news constam algumas postagens que, na verdade, são manifestações minhas como parlamentar, né? Hoje a rede ela é como que uma extensão do parlamento, né? Aquilo que eu falo no plenário, que eu falo na comissão, eu falo nas redes também. Eu estou exercitando o meu mandato, falando com o meu eleitor. Então, eu tenho imunidade. Agora, pelo que eu e meus advogados conseguimos ver no inquérito das fake news, apesar de toda a dificuldade de se ter acesso, teve, por exemplo, um caso que eu denunciei de um borracheiro que disseram que ele havia morrido de Covid, estava no atestado dele de óbito, e eu conversei com a família, tive cuidado de mandar a advogada lá conversar com a família, que provou que ele não havia morrido de Covid, que aquele atestado estava errado. E teve até uma nota do hospital depois reconhecendo que ele não havia morrido de Covid, ele havia morrido de uma pneumonia que ele adquiriu por conta de um estouro de um pneu que afetou os pulmões dele, depois ele teve uma gripe e acabou falecendo. Eu provei e até consegui condenar um veículo que me chamou de propagadora de fake news. Então, assim, não se sustenta, tá? Tudo que eles falam não tem o menor fundamento.
nem fático e nem jurídico. Isso é que é o pior, porque o fundamento fático você ainda consegue contrapor mostrando o fato real. Mas quando você tem um malabarismo mental para tentar criar, né, um crime que não existe, como fake news mesmo, não existe esse crime. Mentir, as pessoas que mentem, que não é o meu caso, mas as pessoas que mentem também não estão cometendo crime, que fake news não é crime, não está tipificado, tá? Agora, no meu caso, o que eu faço é colocar minha opinião e compartilhar ideias, opiniões de pessoas nas quais eu acredito. Guilherme Fiuza. Deputada, boa noite. Esta CPI é uma CPI negacionista que age ostensivamente para embargar o avanço da ciência, que tenta perseguir aqueles que discutem, estudam uma forma de tratamento contra uma doença. Isso aí é uma ação de embargo, é uma ação de obstar a ciência, o desenvolvimento da ciência. A senhora acha que os representantes dessa comissão que estão agindo dessa maneira deveriam ser processados por isso? Eu acho que tem muito abuso de autoridade. Eu acho que você tem que agir dentro do que o ordenamento jurídico permite. Então, claro, eu acho que a lei de abuso de autoridade ela tem que ser usada. O grande problema, Fiuza, às vezes as pessoas falam para a gente, o pessoal da direita não processa. A gente processa, a gente representa. O problema é que nem sempre o judiciário dá para nós a mesma resposta que dá para o outro lado. Essa é a questão. Mas, com certeza, tem inúmeros casos de abuso de autoridade nessa CPI que deverão, sim, né, ser depois trazidos à PGR, trazidos para serem examinados pela Justiça. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputada. Bom, nós vimos aí no caso, né, do deputado Daniel Silveira, o imbróglio todo, né, em relação à inconstitucionalidade por parte do STF relacionado à prisão, depois a própria Câmara também, que atropelou o regimento interno, a Constituição e carimbou ali uma prisão inconstitucional do deputado. Nesse caso da senhora, o indiciamento, o que diz o regimento da casa e como a casa responderia em relação a isso? Bom, isso terá que ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. E como eu tenho um foro privilegiado, que no caso de conservador, né, nem de brincadeira, porque o certo é prerrogativa de foro, né, prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função, mas que o pessoal chama de privilegiado. Eu brinco, falo que no caso dos conservadores isso é um antiprivilégio, né, ser julgado direto pelo Supremo, que você não tem direito a ser julgado por um juiz de primeira instância, por um de segunda instância, né, você não tem. Mas isso teria que ir para o Procurador-Geral da República, para que então analisasse, para ver, investigar e ver se seria o caso de denunciar ou não. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé? Pois é, deputada, a gente vê ali que há ladrões apontados pela CPI. Aqui na Esplanada eu costumo dizer que é como unha, né? Corrupção, você tem que cortar sempre. O que é difícil é ligar esses ladrõezinhos com a cúpula do poder, o caminho para o palácio e o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro promete mostrar ali um organograma indicando uma linha e tal com o presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta é sobre a reação dos aliados do presidente. Como será esta reação a esse processo de CPI e o relatório final descolado da realidade? Eles inventam, né, uma conexão, eles dizem que nós fazemos parte, eu, a deputada Carla Zambelli, o deputado Osmar Terra, o deputado General Girão e outros, fazemos parte de um núcleo que se une para fazer fake news. Olha, eu sei que eu tenho a minha equipe, o meu gabinete, que cuida das minhas redes, que divulga o meu trabalho, não existe núcleo de coisa nenhuma, não existe esse liame, essa ligação, não existe nada disso. Então, são apenas mentiras
narrativas que são construídas e a gente espera, né, que a Procuradoria-Geral da República não dê guarida, não dê força para isso, né, não denuncie, porque não existe crime. Estarão fazendo uma denúncia de um crime que não existe, porque os crimes que são elencados como os crimes contra a saúde pública não tem nada a ver com a gente utilizar da internet para divulgar o nosso mandato e para compartilhar com os brasileiros as nossas opiniões e opiniões de médicos, de cientistas que têm uma visão, enquanto eles compartilham à vontade ideias de médicos e cientistas, por exemplo, que condenam o tratamento no início da doença, querem que a pessoa fique em casa esperando faltar o ar. Isso sim, levou muitas pessoas à morte. Agora, esses podem falar à vontade, que tem licença para mentir e quem sabe até licença, sei lá, para mais o que, né? Mas certamente licença para cometer qualquer tipo de abuso. Eu não me filio a essas pessoas e vou continuar lutando pela minha liberdade e de todos os brasileiros, a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. Cris. Deputada, estava te ouvindo aqui pensando, falsa imputação de crime também é crime, né? A senhora é do meio jurídico aí pretende tomar alguma atitude jurídica se efetivamente no relatório vier essa acusação absurda contra a senhora, deputada Carla Zambelli, e até outros colegas aí de parlamento? Com certeza, Cris, com certeza. Agora tem uma coisa muito mais grave. Eu já falei com o presidente Arthur Lira. Falei o seguinte, ele como presidente da Casa, ele tem obrigação de se posicionar na defesa das prerrogativas dos deputados. Está acontecendo uma coisa que nunca aconteceu. Senadores estão vindo para cima de deputados, simplesmente desconsiderando a nossa imunidade parlamentar. Isso é algo inadmissível. Eu acho que todo o parlamento teria que se unir na defesa das nossas prerrogativas. Hoje é com a gente, outro dia será com qualquer um deles. Não é possível que o Senado se preste a um papel tão baixo como esse. Eles também têm imunidade parlamentar e estão passando por cima da nossa. Agora, o presidente Arthur Lira precisa também tomar uma atitude com relação a isso. Fiuza. Deputada, a Câmara dos Deputados entregou a cabeça de um deputado ao STF, né? A senhora acha que ela vai mudar a conduta nesse caso? Fiuza, graças a Deus, eu não fiz parte, né, desses deputados que agiram dessa forma, mas eu lamentei demais, falei, abriram agora, né, abriram a porteira para que pudessem simplesmente fazer o que continuam fazendo conosco. Mas eu confesso para você que eu conversei com muitos deputados que chegaram a votar a favor da prisão porque foram iludidos. Teve a conversa do presidente do partido, o líder que chega e fala, olha, o Supremo está querendo simplesmente tentar colocar aí um limite, mas ele vai ficar 15 dias preso, depois ele vai ser solto. Então, tem muitos deputados que entraram nessa conversa e hoje tem muito arrependimento pelo que fizeram. Muitos já me falaram isso. Então, eu acredito que, vendo o que aconteceu, a grande maioria dos parlamentares hoje teria uma postura diferente. Ana. Deputada, a CPI chegando ao final, né? A CPI aí que os brasileiros acompanharam muitas sessões aí, como se estivesse acompanhando uma série de TV. E agora nós sabemos que o relatório ele já está aí praticamente pronto. Na verdade, essa CPI já deve ter nascido com esse relatório praticamente pronto. Foi o que as sessões aí mostraram, né, aos brasileiros. O que a senhora espera desse relatório da CPI como um todo e o que a senhora acha aí, viajando o Brasil todo como a senhora viaja, qual a impressão que essa CPI deixou para os brasileiros? Ana, infelizmente, essa CPI colocou o Senado numa situação, eu acho que muito lamentável. Hoje, os brasileiros estão de olho no Senado e há uma vontade muito grande de renovar o Senado, porque as pessoas perceberam a importância do Senado, que é quem pode colocar freios em abusos de autoridade, colocar freios quando se atravessa, né, assim, o limite
da atribuição constitucional e se invade a competência de outro poder. Então, as pessoas estão percebendo que o Senado ele está omisso, o Senado está dormindo diante de uma situação tão grave como essa que nós estamos atravessando, de tantos atos tirânicos. Os direitos e garantias fundamentais dos brasileiros estão sendo ameaçados e violados todos os dias, desde que começou essa pandemia. O Senado teria que ter se posicionado com mais firmeza. Não fez. Então, eu acho que nas próximas eleições, os brasileiros irão votar com mais consciência da importância do voto, para que a gente possa ter um país com uma democracia verdadeira e não uma narrativa de democracia. Para fecharmos, Deputada, além da CPI, existem alguns deputados e senadores no Congresso Nacional que partem exatamente para cima dos próprios parlamentares, né? Eu dizia aqui que, no caso do deputado Daniel, ninguém defende exatamente todo o conteúdo dele. Não vi muita gente, aliás, eu não conheço ninguém que defenda o conteúdo, mas defendem alguns, de uma forma insistente, o direito dele de se expressar. E isso está na Constituição, né? A senhora acha que é possível que, num determinado momento, a Câmara dos Deputados volte a discutir esse assunto? Eu vejo brecha, porque se há um novo pedido de prisão, uma nova determinação de prisão, seria necessário também uma reavaliação da própria Câmara, né? Zé, na verdade, existe um outro artigo aqui da Constituição que fala que os deputados podem pedir a suspensão do processo. E eu sou uma das autoras, né, do pedido de suspensão. Já foi encaminhado ao presidente Arthur Lira, vários deputados, o líder Vitor Hugo, vários deputados assinamos um pedido de suspensão do processo do Daniel Silveira. A Câmara pode fazer isso, e aí o Supremo é obrigado a suspender o processo. Está na mão da Câmara dos Deputados. Então, vamos esperar que o presidente Arthur Lira leve adiante esse pedido, porque essa prisão, esse processo são absolutamente injustos, injurídicos. Houve agora até a manifestação do subprocurador-geral, que pediu que o Daniel seja, sim, denunciado por alguns crimes, inclusive a Lei de Segurança Nacional foi revogada. Então, existe a figura do abolício crimes. Quando uma pessoa comete, digamos, em tese, comete um crime e aquele ato deixa de ser crime, ela tem que ser solta, ela tem que ser posta em liberdade imediatamente. Então, no caso do Daniel, são habeas corpus que o advogado dele impetra, que ficam parados, não são julgados nunca. Tem muita coisa que a gente fica realmente indignado. Eu espero que, dessa vez, a Câmara consiga, né, se unir para fazer o que é certo. Muito bem, aí a deputada Bia Kicis, mais uma vez com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela presença, pela entrevista, deputada, e um bom final de semana. Para vocês também, bom fim de semana. Obrigado.